Ataques israelenses no Líbano são tremendamente revoltantes, disse Celso Amorim. Ainda o próximo. Confederação Israelita critica Lula por minimizar mortes causadas pelo Hamas em Israel. A instituição lembrou que o conflito no Oriente Médio foi iniciado pelo grupo terrorista ao atacar os israelenses. Mas Pedro Almeida tá de gugu dadá. Parece que o básico é difícil, né, de ser visto e reconhecido. Essa situação, assim, essa escalada, né, da violência, né, porque, na verdade, assim, quando um país invade o outro, se ele quiser parar a briga, é só ele parar de se defender. Né? Então, se ele quiser acabar, isso vale para a Rússia, vale para a Rússia com a Ucrânia, né? Bastaria, a solução já está dada, né? Bastaria a Ucrânia parar de se defender, dar o território, acho que foi o Lula que propôs isso, não foi? Ceder o território que a Rússia quer, ceder as vontades da Rússia e está resolvido a guerra. E o mesmo deveria acontecer, né? Segundo aí o nosso Celso Amorim, um ataque desproporcional. Se defender é uma forma desproporcional de lidar com alguém que quer nos matar, né? Basicamente é o que ele diz, né? Então, Israel deveria parar de se defender, né? Assim, não importa que ainda tem alguns reféns, né? E que o Hamas, ou Hezbollah, não sei o que... Um mais bonzinho que o outro. O que restou hoje, né? Mas não importa que eles queiram continuar, né? Então, a solução aí está dada, é só esses países aí que estão se defendendo pararem de se defender e nós viveremos um mundo de paz. E deixa morrer a população inteira, né? Famílias inteiras, crianças, mulheres. Nívia, parece que a gente tem que ficar repetindo, né? Falando sobre Hamas e Hezbollah. Inclusive, na semana passada, a gente acompanhou, ainda nesse mês, a prisão de um brasileiro ligado ao Hezbollah aqui no Brasil, justamente. E há quem pense ainda que Hezbollah ou Hamas são partidos políticos que querem defender alguma população, né? Adriana, eu estou muito curiosa para saber o que pensa Celso Amorim sobre o ataque que aconteceu numa rave no dia 7 de outubro do ano passado. O Ministério das Relações Exteriores noticiou o falecimento de brasileiros e não o assassinato de brasileiros. Nós falamos isso aqui na bancada, vocês com certeza que acompanharam, se recordam disso. Gostaria de saber o que pensa Celso Amorim sobre a invasão da Rússia, território ucraniano. Quantos ucranianos civis, inocentes, perderam suas vidas por conta dessa invasão? Eu gostaria de saber o que pensa Celso Amorim sobre a ditadura na Venezuela, né? Gostaria muito de saber a opinião dele, mas o assessor especial do presidente Lula parece ter o foco voltado apenas para um lugar, o lugar que convém à narrativa, que o próprio presidente Lula sempre fala muito sobre isso, né? A narrativa que convém a este governo. Então ficam aí as minhas dúvidas sobre esses temas. Fiuza. A gente viu lá essa nascente preocupação com a violência no Oriente Médio. Como disse a Nívia, ainda estamos esperando. O massacre do 7 de outubro deveria ter sido, e não foi, um momento de uma encruzilhada na humanidade. Ou naquele momento o mundo se unia, e aí não tem nada a ver com defender Israel, ou israelenses ou palestinos. Tem a ver com o seguinte, um outdoor de desumanidade. Não é que tenham morrido inocentes numa guerra que já é abjeto. Um outdoor de desumanidade, deliberado, né? Uma investida bizarra
assombrosa, fantasmagórica, de uma crueldade. Eu vou dizer, eu nem sabia. Eu conheço história de homem-bomba, eu conheço muitas histórias de terror. Mas com esse requinte, eu nunca tinha visto. E ninguém tinha. Esse avanço sobre pessoas jovens que estavam numa festa, invadindo casas, mulheres, bebês, todos eles trucidados, filmados. Gente, isso é aquele momento em que você, como civilização, você diz, para tudo. Você se une. Você diz, não estamos falando nesse momento. O contexto nem é aquela guerra. O contexto é um ato que não pode jamais ser aceito como tendo na sua autoria um ser humano. E isso foi aceito. Direta, explícita ou tacitamente. Foi aceito. E teve até uma colega da Nanda, nessa época, que chegou a cogitar, quando viu, deve ter visto que o horror era indefensável, chegou a cogitar que aquilo tinha sido provocado por forças israelenses. Talvez se lembrem do que eu estou falando. O fato é que, naquele momento, todos aqueles que não se levantaram, ou você tem o direito de não falar nada sobre nada nunca, é seu direito. Mas se você eventualmente está aí comentando, está levantando bandeiras, aí você tinha a obrigação de dizer que aquele ato era um ato de barbárie e que, se a humanidade não se unisse para repudiar toda, palestinos, israelenses, todos os continentes, Ocidente, Oriente, Hemisfério Sul, Hemisfério Norte. Não, mas eles estão naquela do Sul global. Eles não estão nem aí. Isso aí, esses que estão falando em Sul global, esses que fingem que não viram esse massacre e agora estão se dizendo preocupados com a guerra no Líbano, para dizer o quê? Para dizer que Israel, que é de direita, que é o nosso inimigo. Eu estou falando, eu estou sendo insistente com isso. Tudo reside, tudo leva, tudo remete a essa dualidade idiota.